E eu sei que muita gente segue os meus vídeos, mas não está inscrito no canal. E quando você está inscrito e aumenta esse número, que já é muito expressivo, já é maravilhoso, faz com que a gente cresça cada vez mais na plataforma, a gente consiga produzir mais conteúdo, nosso conteúdo chegue a mais pessoas, enfim, a gente consiga se estabelecer cada vez mais por aqui. Não custa nada para você, eu não ganho nada com isso, mas, como eu falei, me ajuda a crescer aqui no YouTube, beleza? Então eu conto com você. Se você ainda não está inscrito, por favor, é só um pedido. E você que já está desde o início, recentemente, você que está se inscrevendo agora, meu muito obrigado, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do Corinthians porque tem várias informações. O Jesse Lingard, informação da minha parceiraça Bianca Molina. Essa é minha filhota, né? Foi minha estagiária lá atrás e tá voando aí agora no canal Gold. Todo sucesso para ela. Tem o canal da Bibi aqui no YouTube também. E ela acompanha o Corinthians de perto e o que aconteceu? O Lingard, ele não entrou no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, até sexta-feira, 19 horas. Para isso, ele precisava disso, né, para poder jogar contra o Flamengo. Então não é uma questão física tão somente, é uma questão também de burocrática, né, de regularização. Ele vem trabalhando bem fisicamente, inclusive se destacando nos treinamentos, segundo algumas informações, fazendo parceria, uma dobradinha com o Yuri Alberto e muito elogiada essa dupla. Então, assim, ele está praticamente pronto para estar à disposição, talvez não começar uma partida, mas entrar no decorrer dela. E o Corinthians trabalhava com o Lingard já jogando alguns minutos contra a Chapecoense, ou pelo menos contra o Flamengo, nesse próximo domingo, o que não vai acontecer. Então, agora o Corinthians vai ter mais alguns dias, né, com a data FIFA, a pausa depois desse domingo, e o campeonato retoma só no dia 1º de abril, que é quando ele deve fazer sua estreia, se até lá ele tiver regularizado. Mas agora o Corinthians e o Lingard, né, ganharam um tempo maior para isso. O que está pegando? Tem alguns documentos, né, nessas questões burocráticas, né, de visto de trabalho, ele precisa ter um CPF brasileiro, né, basicamente isso, que ele não trouxe do Reino Unido, né? A mudança foi muito rápida e tudo mais, e às vezes, né, nesse trâmite burocrático você não consegue alguns documentos digitais, você precisa deles em original, impresso e tudo mais, então ele precisa solicitar de novo esses documentos, isso demora mais um tempo, entra numa fila, aquela coisa toda, enfim, não conseguiu se regularizar a tempo. A regularização dele, né, o visto de trabalho dele precisava sair no Diário Oficial nessa sexta-feira para que o nome dele fosse publicado no BID. Isso ainda não ocorreu e a gente espera que na semana que vem isso ocorra, para que aí sim, ele estando à disposição, ele estando regularizado, fisicamente ele já está pleno para poder jogar contra o Fluminense no dia 1º de abril. Tá bom? Essa é a informação de Jesse Lingard. Sobre Arthur Cabral, difícil, tá, gente? Difícil porque o Corinthians ele procura jogadores dentro de um modelo de negócio muito específico. O cara tem que estar livre do mercado, o cara tem que se adequar à realidade salarial do clube. O Corinthians não pode arcar com custos de empréstimo, não pode colocar uma prioridade de compra, tem que ser no máximo uma opção de compra, porque de todas as maneiras o Marcelo Paz tenta não onerar os cofres do clube. E aí, quando você limita esse tipo de negociação, você restringe muito, cara, o teu radar ele fica muito... que nem você fazer aquele filtro na busca, né? Não sei se vocês já fizeram isso para comprar uma passagem de avião, para você procurar um apartamento, né? Você vai lá e vai botando filtros, né? Aí, se você não põe filtro nenhum, você busca lá um imóvel para alugar, na cidade de São Paulo vão aparecer, sei lá, 20 mil imóveis. Aí você põe, não, eu quero no bairro tal. Eu quero pagando tanto, eu quero com uma banheira no quarto. Pronto, aí você vai achar 4 imóveis, né? É assim que funciona. Então, o Corinthians tem uma modalidade muito específica. O Marcelo Paz se reuniu com o Alessandro Brito, que inclusive foi cotado para ser gestor do Corinthians antes do Marcelo Paz. Olha que loucura. Os dois se reuniram no CT Joaquim Grava, por quê? Porque o Botafogo vai encarar o Bragantino, a delegação esteve em São Paulo e eles aproveitaram para se reunir e conversar sobre o tema Arthur Cabral. O Alessandro Brito é diretor de gestão esportiva do Botafogo. E o Botafogo sugeriu ao Corinthians um empréstimo até dezembro, mas com o Corinthians pagando integralmente os salários do Arthur Cabral. E, ao final do empréstimo, uma opção de compra, em valores não revelados. O Corinthians praticamente já descartou, porque não tem condições de arcar integralmente os salários do Arthur Cabral, que deve ganhar na
na casa, né, superior a R$1 milhão. Você pagar totalmente os salários de um jogador para inicialmente ser reserva, o Corinthians não está podendo se dar o luxo disso. E o Botafogo não abre mão disso, né? De que o Corinthians pague integralmente os salários, e o Corinthians queria que o Botafogo pagasse pelo menos uma parte para, enfim, para não sair tão cara a operação. Então, apesar da reunião, apesar do interesse, apesar do interesse inclusive do Botafogo em negociar o Arthur Cabral, é muito difícil que o negócio aconteça. Eu não vou derrubar o negócio aqui, porque às vezes o Marcelo Paz, né, conhecendo ele é muito insistente, ele pode tentar ainda uma manobra de que, enfim, convença o Botafogo, né, a pagar uma parte do salário, sei lá, diminuir um pouco o vencimento, não sei. Talvez ele consiga, mas nesse momento a situação é bem difícil para que o Corinthians consiga. E a janela fecha dia 27, a janela entre clubes brasileiros, para você inscrever novos jogadores. E o Dorival já pediu mais reforços, vem pedindo, ele está muito pressionado pela sequência ruim de resultados, né? Ele estava bem irritado na entrevista coletiva pós-jogo. De novo ele voltou a pedir jogadores. Vocês viram quanto tempo, como a gente sofreu quando a gente ficou sem o Yuri. Aí agora, de novo, eu tenho que fazer controle de carga no Memphis, no Caio César e tal. Né? Eu não posso botar o cara aqui, senão eu estouro. Aí eu empato o jogo, vocês vêm me cobrar aqui e tal. Ele estava bem incomodado. Enfim. Vamos falar de outras coisas, né? Porque não sei se o Corinthians, em tempo hábil dessa janela brasileira, vai conseguir contratar alguém, se não, só na metade do ano. Hugo Souza, convocado para a seleção brasileira. Merece demais, fiquei muito feliz por ele. Uma pena que por uma lesão, né? O Alisson teve uma lesão e foi cortado da seleção. E imediatamente Carlo Ancelotti convocou Hugo Souza para se integrar à delegação brasileira na semana que vem para os amistosos contra França e Croácia. Minha primeira questão é quem vai ser o goleiro titular, na medida em que o Alisson é o titular da seleção. O Ederson joga no Fenerbahçe, tem uma experiência europeia. O Bento joga no Al Nassr e o Hugo Souza joga no Brasil. Eu quero saber quem vai ser o goleiro titular, quem que ele vai testar, o Carlo Ancelotti. Fica esse questionamento. Agora, o grande lance é o seguinte. A CBF ela já divulgou as datas das 9ª e 10ª rodadas do Brasileirão. E a 9ª rodada está confirmada para ocorrer Corinthians e Fluminense no dia 1º de abril, às 9h30 da noite, uma quarta-feira. Só que a seleção brasileira encara a Croácia, em Orlando, nos Estados Unidos, dia 31 de março. Então, se o Hugo entrar em campo, por exemplo, eu sei que é goleiro, é diferente, mas no dia seguinte tem um jogo do Corinthians. Pode ser que o Hugo desfalque o Corinthians nesse jogo. Só que o reserva, o Felipe Longo, também está machucado. Então vai ter que entrar o menino Cauê. O Corinthians buscou também goleiro reserva, né? Quase fechou com o João Ricardo do Fortaleza, que não passou nos exames, buscou o Neto do Botafogo, por conta dessas situações. Né? Porque daqui a pouco, se você não consegue contar com o Hugo, você tem um goleiro mais experiente, mais cascudo para colocar, né, numa partida importante de Campeonato Brasileiro. Porque tem esse risco do Hugo Souza não poder jogar contra o Fluminense na quarta-feira. O mesmo vale para Memphis Depay, convocado mais uma vez para a seleção holandesa, que vai disputar nessa semana também amistosos com a sua seleção. E André Carrilho, que foi convocado por, vejam só, Mano Menezes, técnico da seleção peruana, também para compor o elenco do Peru e pode também desfalcar, porque essa data FIFA com o calendário nosso parando é um pouco mentirosa, né? Porque a data FIFA termina dia 31 de março, dia 1º já tem jogo do Brasil, e aí já tem jogo no Brasil, e aí muitas vezes os jogadores que jogaram lá 90 minutos não vão conseguir defender os seus clubes. Então essa história de vamos parar o calendário para a data FIFA, desse jeito não adianta muita coisa. Outras datas foram confirmadas, né? Falei da 9ª rodada e da 10ª. A 10ª é Corinthians e Internacional, aquele jogo sempre recheado de muita polêmica, de muitos DVDs, de muitas provocações, né? de muito falatório. Tá marcado para o dia 5 de abril, no próximo domingo, né? Dia 1º é uma quarta-feira, que o Corinthians pega o Fluminense. No dia 5, contra o Inter na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite. Domingo, 7h30 da noite, o Corinthians recebe o Inter. E a Libertadores? Pois é, todo mundo já sabe, né? Já saíram os grupos, os adversários do Corinthians, né? O Platense, o Santa Fé e o Peñarol.
E vou dar para vocês aqui o primeiro turno dessa fase de grupos, né? Os jogos no mês de abril. No dia 9 de abril, uma quinta-feira, o Corinthians estreia na Libertadores diante do Platense na Argentina às 9 da noite, tá? Falei 9 da noite 2 vezes aqui. Quinta-feira, 9 de abril, 9 da noite, contra o Platense. É a estreia do Corinthians na Libertadores da América. No dia 15 de abril, quase uma semana depois, porém uma quarta-feira, o Corinthians estreia em casa na Libertadores, recebendo o Santa Fé da Colômbia às 9h30 da noite. Então, na quarta-feira, dia 15 de abril, recebe o Santa Fé. E só no dia 30, daí 2 semanas depois, o Corinthians recebe o Peñarol às 9 da noite, também numa quinta-feira. Então são 2 quintas-feiras, uma quarta, são 2 jogos em casa, um fora, isso na primeira fase, no primeiro turno da fase de grupos, né? Depois inverte tudo no mês de maio, até o final do mês de maio, tem toda a fase de grupos da Libertadores. Mas no mês de abril, são esses os jogos já confirmados pela Conmebol, que definiu primeiro essas datas e aí depois, logo, a CBF soltou as datas da 9ª e da 10ª rodada, o que estava preocupando muita gente, né? É lamentável, né? Como é que o torcedor vai se organizar para ver um jogo no Brasil se o único jogo confirmado até essa sexta-noite era o de domingo contra o Flamengo? Depois o torcedor não sabia horário, dia, como é que faz, comprar passagem, aquela coisa toda, se o jogo é em casa, se o jogo é fora, se organizar financeiramente com a família e tudo mais. O cara não consegue. Não consegue. Lá fora os caras compram o carnê pro ano inteiro, né? Já sabe o horário, o dia, onde vai passar, tudo certo. Aqui é difícil, cara. Mas enfim, isso é papo para outra hora. Confirmadas então, né, as rodadas do Brasileiro, pelo menos até a 10ª, até o dia 5 de abril, e depois as datas da Conmebol Libertadores. Informações do Corinthians para este sabadão. Depois a gente projeta essa partida contra o Flamengo, tentar saber quem é que vai entrar em campo. Força máxima, né? Quem tiver melhor vai pro jogo, porque é quase uma final. E um jogo super importante para dar moral aí e ficar esses 10 dias da data FIFA aí um pouco mais tranquilos. E o Corinthians não conseguiu avançar, pelo menos por agora, na contratação de Arthur Cabral. A primeira proposta feita pelo Timão ao Botafogo foi recusada. O Corinthians gostaria de ter o centroavante de 27 anos de idade por empréstimo, com a metade do salário sendo bancados pelo Botafogo. Resposta que veio do Botafogo: aceitamos o empréstimo gratuito, mas vocês teriam de arcar com 100% dos vencimentos do atleta. Arthur Cabral, que ganha R$1.400.000 por mês, e esse é o grande problema envolvendo a transferência. O Corinthians não tem feito investimentos para contratação de jogadores e tem tentado reduzir sua folha salarial. Trazer alguém que, num primeiro momento, será reserva de Yuri Alberto para pagar R$1.400.000 é algo descartado. Corinthians e Botafogo não desistiram da operação, eles têm até a próxima sexta-feira, quando se encerra a janela de transferências no Brasil, para tentar avançar nessas tratativas, mas hoje há esse impasse do Corinthians querendo pagar R$700.000 mensais e do Botafogo exigindo que o Corinthians arque com 100% do custo. Para completar, em relação ao noticiário alvinegro, jogo desse domingo super importante para o futuro de Dorival Júnior. O Corinthians vem de 6 partidas sem vitória e um novo tropeço contra o Flamengo na Neoquímica Arena pode determinar a dispensa do técnico que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano. E para esse domingo, o Corinthians seguirá sem Lingard, o meio atacante inglês que já jogou no Manchester United, entre outros, ainda não teve seu nome publicado no BID, o Boletim Informativo Diário. E Memphis Depay tem ou não tem proposta de renovação de contrato? Vínculo do atacante holandês se encerra em 30 de junho. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Timão e meu amigo, contou que o Corinthians já fez a primeira proposta para a extensão desse vínculo. O novo contrato teria mais 2 anos de duração e faria com que o Memphis Depay tivesse de abrir mão de prêmios e bônus. Vale a lembrança de que o custo do holandês gira na casa dos R$6 milhões por mês. Salários, direitos de imagem, luvas, uma série de acomodações e comodidades que fazem do atleta o mais caro do futebol brasileiro. É basicamente por causa dos bônus e também prêmios que hoje a dívida do Corinthians com o Memphis Depay é de R$40 milhões. Segundo Samir Carvalho, esses R$40 milhões seriam diluídos ao longo de 2 anos de contrato,
O Memphis teria uma queda na redução dos seus vencimentos, mas teria a garantia de que esses 40 milhões de reais que o Corinthians deve seriam pagos durante os próximos 24 meses. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte corintiana e perguntei: vocês já fizeram proposta de renovação ao Memphis? A resposta: não. Ainda estamos pensando o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Diante desse cenário, tirem suas próprias conclusões. Importante registrar que o Memphis já pode assinar um pré-contrato para jogar a partir de julho, depois da Copa do Mundo, em qualquer clube do Brasil ou do exterior. Ah, só mais um detalhe: Dorival Júnior, depois do empate em 0-0 contra a Chapecoense nesta quinta-feira, contou que o Memphis Depay foi poupado porque tem jogado com dificuldades no joelho. Você renovaria o contrato do Memphis? Abriria a mão do holandês? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!